Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém. Louvado seja o Senhor, mais uma vez, nos trazer a sua casa, o lugar de adoração, para podermos aprender mais da sua palavra, prestar culto a partir daquilo que Ele mesmo expressa na sua palavra, como sua vontade para a sua adoração pública. Nos alegramos, irmãos, por estarmos juntos mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler apenas o verso de número 18. E eu gostaria que, mesmo sentados, a igreja como está, vamos ler juntos só o versículo 18, Colossenses, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, na dependência, Deus, completa do Teu Espírito. Que o Senhor, Deus, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, e ao compreendermos, ó Pai, que isso seja para o engrandecimento do Senhor, para o desenvolvimento da nossa fé, para nosso crescimento em maturidade cristã, tudo isso, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos, ó Pai, fale conosco, ó Pai, porque a palavra que lemos é palavra do Senhor, é a Tua revelação eficaz, infalível, bendita, suficiente para preparar-nos para toda boa obra. Por isso aqui nós oramos ao Senhor e fazemos isso no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a sexta-feira eu tive a oportunidade de pregar uma palavra em uma conferência, de conferência reformados ali na igreja congregacional, sobre o tema A Supremacia de Cristo. Esse era o tema da conferência ali, Reformados, e o tema que foi me entregue para compartilhar com os irmãos ali foi a supremacia de Cristo na igreja, e eu gostaria de compartilhar também com os irmãos aqui essa noite, essa palavra. Irmãos, o apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Colossenses, nós temos isso nos primeiros 2 versos da carta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Aquela igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, embora tenha sido fruto do ministério de Paulo na cidade de Éfeso, entre os anos de 53 e 55 depois de Cristo. Mas a igreja foi fundada por um colossense, por um habitante da cidade de Colossos, chamado Epáfras. E essa carta, irmãos, ela foi endereçada a cristãos que estavam lutando com uma forma de filosofia judaica, que era uma filosofia de origem judaica, mas que tinha uma influência grega, que essa filosofia, melhor dizendo, considerava os cristãos ainda vulneráveis às forças espirituais. Essa filosofia fazia com que os crentes ali de Colossos pensassem que estas forças precisavam ser aplacadas através de veneração, através de algum tipo de ascetismo na comida e bebida, Paulo vai tratar isso no capítulo 2 da carta, pela honra dada a certos dias prescritos na lei cerimonial do Antigo Testamento, dentre outras coisas que eles acreditavam que precisava serem feitas
para que aquelas forças espirituais fossem aplacadas. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola nesse contexto, àqueles cristãos, ou tendo o propósito de ajudar os cristãos ali daquela cidade a entender que para ganharem aceitação perante Deus, eles precisavam de Cristo somente. De Cristo somente. O reverendo Alexandre falou aqui durante a liturgia de como nós lembramos nesse mês de outubro a reforma protestante. Nós vamos ter uma mensagem domingo que vem mais voltada para essa temática. E quando nós pensamos na reforma, essa ideia de sermos aceitos perante Deus através de Cristo somente, nós lembramos de um dos importantes solas da reforma protestante, os lemas da reforma, né, essa expressão em latim, solus Christus, ou somente Cristo. E esse lema, né, que foi cunhado pelos reformadores ali durante o período da reforma protestante, não era apenas uma bandeira teológica da reforma, mas era uma profunda, continua sendo uma profunda verdade que transforma vidas e que define a essência da igreja. Define a essência da igreja. Quando os reformadores declararam Cristo somente, ou somente Cristo, eles não estavam apenas rejeitando qualquer outro mediador entre Deus e os homens. Eles estavam também rejeitando isso. Porque a palavra de Deus nos ensina que há somente um mediador entre Deus e os homens. E há um só nome nesse mundo que importa que os homens sejam salvos, que é o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam rejeitando a ideia de outro mediador entre Deus e os homens, mas também eles estavam reafirmando que a igreja, esse é o nosso tema aqui, a supremacia de Cristo sobre a igreja só tem sentido, só tem vida, só tem propósito em Cristo. Cristo é o centro da igreja. Por isso que nós afirmamos que a igreja ela deve ser cristocêntrica, ter Jesus Cristo no centro de tudo aquilo que nós fazemos como igreja, de quem nós somos como igreja. Cristo é a pedra angular. Nós vamos ver alguns textos aqui mais adiante que apresentam Cristo como essa pedra principal da construção. A supremacia de Cristo não é apenas mais uma doutrina dentre outras, mas a supremacia de Cristo é o alicerce da nossa fé, é o alicerce da nossa identidade como corpo de Cristo. Nós vivemos, irmãos, em um mundo que está fragmentado por ideologias, fragmentado por divisões, por crises espirituais. E então nós precisamos voltar ao que realmente importa. A reforma protestante foi um retorno, né? Não foi inovações, não foram inovações. Ou a reforma, melhor dizendo, não foi motivada por inovações, mas por um retorno. Um retorno à fidelidade a Cristo, ao Evangelho de Cristo e às Escrituras. Então nós precisamos voltar ao que realmente importa. O que realmente importa? Cristo. Qual é a posição de Cristo na vida da igreja hoje? Será que Ele ocupa o lugar de honra como cabeça? Ou será que nós temos permitido que outras vozes, que outras tradições, que outros interesses tomem o primeiro lugar na agenda da igreja, na vida da igreja, nas atividades da igreja, naquilo que nós fazemos como igreja? Será que Cristo tem sido o centro das nossas vidas? Quando nós olhamos, irmãos, para o trecho que nós lemos aqui, o verso 18, né, mas olhando para um pouco do contexto dessa passagem, os versos 15 a 20 do capítulo 1 de Colossenses, nesse texto, Paulo irrompe em uma doxologia. Aqui é um hino, tá? Que nós cantamos aqui, né, a música do Projeto Sola, né, Colossenses 1, baseado nesse hino aqui. Ele irrompe em uma doxologia, em um hino, em uma adoração. Como nós vemos aqui um comentarista dizer que muitos creem que Paulo está fazendo uma adaptação de um hino cristão primitivo.
apontando primeiro para a supremacia de Cristo na criação. Nos versos 15, quando ele começa a dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Supremacia de Cristo sobre toda a criação, sobre toda a ordem criada. Ele é antes de todas as coisas. Tudo nele subsiste. Nada do que foi feito sem ele. E nos versos 18 a 20, Paulo ele fala da supremacia de Cristo na redenção. Começando pela igreja, no verso 18 que nós lemos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então ele está apontando aqui através dessa doxologia o que estava faltando no falso ensino em Colosso. Uma compreensão adequada da pessoa de Cristo. Fazendo isso, na forma de um hino, Paulo então convida os leitores a adorarem o Filho de Deus, como diz um comentarista. No versículo 8, que é o texto que nós vamos basear a nossa exposição, Paulo nos leva a uma poderosa reflexão sobre o papel de Cristo na igreja. E através disso, ele nos desafia a renovar o nosso compromisso com ele, que é a fonte e razão de toda a existência da igreja. E nós vamos dividir aqui a nossa palavra, a nossa exposição em 4 partes, em 4 verdades, que o versículo 18 nos ensinam sobre a supremacia de Cristo sobre a igreja. Primeiro, que Cristo é cabeça da igreja. Isso nos ensina o lugar de autoridade que Cristo tem sobre a igreja. Em segundo lugar, a igreja como o corpo de Cristo, nos ensinando que a igreja é o organismo vivo onde e por meio do qual Cristo age, Cristo vive. Em terceiro lugar, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos. Isso nos ensina que Cristo é a esperança da igreja. Em quarto e último lugar, quando Paulo diz para em todas as coisas ter a primazia, ele está nos ensinando que a igreja genuinamente cristã prioriza a pessoa e a obra de Cristo em todas as coisas. Vejamos então sobre essa primeira verdade. Qual o lugar de autoridade de Cristo sobre a igreja? Paulo disse que Cristo, nesse texto, ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. O que quer dizer que Cristo é a cabeça? O que significa dizer que Cristo é a cabeça da igreja? É a cabeça do corpo. Primeiro, que ele é fundador da igreja. O texto conhecido de Mateus, capítulo 16, verso 18, onde nós lemos: também eu te digo, Jesus está dizendo isso ao apóstolo Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, não caia na lorota, na mentira, de que Cristo não fundou a igreja. Alguns tentam tornar o ensino de Cristo algo mais palatável, algo mais fácil de viver. E aí diz, não, Cristo não fundou a igreja. E se afirmar que Cristo fundou a igreja, e essa pessoa que vai de encontro a essa verdade, ela não quer se comprometer com a igreja, né? Vai dizer, não, Cristo ele ensinou uma filosofia de vida, né? Uma filosofia de rebeldia contra os religiosos, contra o poder instituído. E aí basta a gente viver essa filosofia na nossa vida, né? Uma coisa muito etérea, uma coisa que não faz muito sentido, não é concreto.
Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que Cristo fundou uma igreja. Edificou a igreja. Que igreja? A única. Cristo só tem um corpo, onde ele reúne todos os seus eleitos, todos os redimidos, todos os salvos, todos que creem no seu nome, todos que foram alcançados pela graça do Senhor, são reunidos e congregados em um corpo que é chamado na Escritura de igreja. Ele edificou a igreja. E a passagem de Mateus capítulo 16, ela é muito central, é muito importante, porque Jesus diz isso após o apóstolo Pedro ter afirmado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma afirmação, irmãos, fundacional da nossa fé. Cristo é o Filho do Deus vivo. E Jesus, olhando para o apóstolo Pedro, representando o colégio apostólico. Então, Pedro é a pedra? É. Mas não é a pedra enquanto o primeiro papa, como os católicos dizem, né? Aqui, através de uma interpretação equivocada dessa passagem. Porque nós vamos ver aqui que Pedro vai afirmar na sua carta que Jesus é a pedra principal e nós também somos pedras. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, é Pedro representando o colégio apostólico, um ministério que é fundacional, como dissemos, a partir de Efésios capítulo 2, que a igreja está alicerçada e edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo a pedra angular Cristo Jesus, a pedra principal. Mas muito mais importante, Pedro, apóstolo, fazendo a afirmação categórica de que Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, que ele não é mais um homem comum ou um homem qualquer, mas ele é o Messias, o Filho de Deus, que se encarnou para cumprir uma obra e morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos redimir, e nos livrar da condenação, da culpa e do pecado. Eu afirmei, o próprio Pedro disse mais tarde que a pedra angular ou a pedra principal é Cristo. 1 Pedro 2, 4 a 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Pedro está dizendo, olha, chegando-vos para ele quem? Cristo, a pedra que vive. E aí ele cita o Salmo: rejeitada pelos homens, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular, a pedra principal, Salmo 118. Também vós mesmos, Pedro diz, como pedras que vivem. Então Pedro é pedra, Jesus é a pedra principal, e nós também somos pedras, edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então ele fundou a igreja, e ele dá a razão de existência à igreja, sentido à igreja. A igreja, nós somos membros desse corpo, e pedras do santuário, edificados sobre ele como pedra angular, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus a pedra principal do tabernáculo, do templo, da construção. E nesse lugar chamado igreja, nesse organismo vivo, nós oferecemos a Deus sacrifícios espirituais por intermédio de Cristo. Porque sem Cristo não podemos nos achegar a Deus. Sem Cristo nós não podemos cultuar a Deus. Nós fazemos tudo por intermédio daquilo que Ele fez, da pessoa, da obra de Cristo. Então ele é cabeça enquanto fundador da igreja, mas ele é cabeça também enquanto chefe da igreja. A igreja tem dono, irmãos. E não é o pastor Bruno, pastor Alexandre, presbítero César, presbítero Moisés, os diáconos, o Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Roberto Brasileiro.
para citar apenas aqueles que estão dentro do nosso arraial, né? A igreja tem dono e o dono da igreja é Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é dele. Nós recebemos a graça e o privilégio de pertencer ao corpo de Cristo. Mas é Cristo quem governa a igreja. Então, quando nós sentamos para planejar aqui uma aplicação para a nossa vida, a agenda da igreja, a agenda das sociedades internas, as nossas programações, as nossas festividades, será que o dono da igreja tem preeminência nessas atividades que nós fazemos? Será que nós estamos levando em consideração a sua pessoa, a sua obra, a sua missão, a sua vontade? Aquilo que ele ensina na sua palavra que a igreja deve ser e o que a igreja deve fazer no mundo? Porque muitas vezes, irmãos, e aqui falando da igreja de um modo geral, não só da nossa comunidade de fé local, mas a igreja cristã de um modo geral, muitas vezes tem se esquecido do dono da igreja. E a sua agenda, a sua estratégia, a sua personalidade tem se sobressaído àquele que é e deveria ser quem controla a igreja, guia e governa a igreja. Aquele que é o cabeça ou a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Ativismo religioso, irmãos, não é só fazer muita coisa, que a gente tem essa ideia, né? O que é um ativismo religioso? É você estar de segunda a segunda na igreja. Não é isso. Sabe o que é ativismo religioso? Tem a ver com fazer muita coisa, estar atarefado com muita coisa em uma agenda de igreja, mas é algo muito pior. É tentar fazer a obra de Cristo sem Ele. É achar que a nossa agenda cheia vai resolver alguma coisa. É achar que o nosso esforço demais e a nossa capacidade vai mudar a realidade, mudar a igreja ou mudar a realidade à nossa volta. Não vai. Maldito aquele que pensa que pode fazer a obra de Deus, a obra de Cristo, sem o Cristo. E tem muitos tentando fazer isso, esquecendo de Jesus, esquecendo do dono da igreja. Ele é a cabeça, fundador e chefe da igreja. A natureza da igreja, seu nascimento, a sua razão de ser, eu repito, é cristocêntrica. Isso nos ensina, irmãos, que a igreja, nós, enquanto membros do corpo, devemos nos sujeitar a Cristo em tudo. Em todo o nosso planejamento, em toda a nossa vida, como igreja, nós devemos nos sujeitar a Cristo, a sua vontade, as suas palavras, a sua obra, obediência a Ele, sujeição a Ele, a sua vontade. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, falando do casamento, né, e das funções de marido e mulher, a partir do versículo 22, do capítulo 5 de Efésios, ele fala algo interessante: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Atente para isso agora. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. A base, né, para essa relação no casamento é justamente a relação de Cristo com a igreja. Cristo governa a igreja e a igreja se submete a Cristo enquanto seu cabeça. Sujeição a Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Fundador, aquele que tem direito sobre a sua criação, que é a igreja, porque Ele é o dono, Ele é o fundador, Ele é o edificador da igreja. Em segundo lugar, Paulo nos ensina, como consequência disso, né, que se Cristo é a cabeça do corpo, a igreja é o corpo. Isso quer dizer que a igreja, irmãos, é um organismo vivo,
Atente para isso. Porque muitas vezes a gente pensa na igreja apenas como uma instituição. Ela é uma instituição. Mas isso é só uma pequena parte daquilo que a igreja é. A igreja é um organismo vivo. Ela pode adoecer. Ela deve crescer, desenvolver, deve se exercitar na piedade, como Paulo diz a Timóteo, né? Tendo a ideia de um corpo que se exercita e se torna mais forte, desenvolve. Então a igreja é um organismo vivo. E um organismo vivo onde e por meio do qual Cristo age e vive. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Pensando nisso, irmãos, em pelo menos 3 textos que apresentam a igreja como corpo de Cristo, o contexto é o serviço. Os irmãos vão ouvindo, né? E os irmãos vão tentar ali colocar também na projeção ali. Romanos 12, versículo 4 a 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, o contexto aqui que a imagem, a metáfora que Paulo usa para a igreja, né, para designar a igreja, o corpo, está no contexto de serviço, de trabalho, de função, de exercer função. Então, nem todos os membros têm a mesma função, embora o corpo seja um somente, há muitos membros e cada membro tem uma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso está claro também em 1 Coríntios 12. Porque assim, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 e 13. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. O capítulo 12 todo é contexto de serviço também, dizendo que cada membro tem uma função, e que o membro, aquele que acha que tem uma menor expressão, não pode dizer, eu não sou o braço, então eu não vou trabalhar. Né? Eu sou só o dedo mindinho, eu sou um membro de pequena expressão no corpo, e eu não sou aquele que é maior. Né? Mas aí Paulo, né, inspirado por Deus, diz, todos membros do corpo têm uma função e exerce essa função a partir do dom do Espírito Santo que Deus concede a cada um, visando a edificação do corpo, o crescimento do corpo. E em Efésios 4, terceiro texto que eu vou citar, Efésios 4, 11 a 13, também. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo para o corpo de Cristo, né? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo funda a igreja. Ele é quem governa e define a igreja. Ele é o fim da igreja. O objetivo para o qual a igreja existe. Aqui os profetas, pastores, apóstolos, evangelistas, eles cumprem o seu dom, o seu ministério, aperfeiçoando os santos, ou seja, aqueles que são membros do corpo, para que os membros do corpo desempenhem o serviço, e através desse serviço também, como está lá em 1 Coríntios 12, o corpo seja edificado. E nós, em um processo contínuo de santificação, de crescimento, continuemos avançando até chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele é o alvo. O alvo. A igreja precisa refletir a pessoa, a obra e a glória de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então nós vemos esses textos, irmãos, no contexto de serviço, para dizer que
Cristo, a igreja é o organismo vivo, e Cristo está agindo na igreja, e por meio do nosso serviço, a missão de Cristo é cumprida nesse mundo através de nós. Cristo nos une em uma união que é chamada na teologia de uma união mística com Ele, e em uma unidade orgânica uns com os outros. E a função que nós executamos enquanto membros do corpo não é definida por nós mesmos, mas por Ele, que é a cabeça. Lembra que nós vimos aqui, nesse ponto anterior, que quando Paulo diz Cristo é a cabeça do corpo, está dizendo que Cristo fundou a igreja e é o chefe da igreja. E tem uma outra ideia, que não era, pelo menos a maioria dos comentaristas dizem, que não era essa a ideia principal do autor bíblico, mas ela está presente também na compreensão daquele tempo, de que a cabeça, ela manda a informação para que o corpo funcione. Então, quando a gente tem, por exemplo, alguma enfermidade, ou alguma desordem em que alguma pessoa, por exemplo, tem um tique, ou aquela síndrome de Tourette, não sei se essa é a pronúncia exata, que ela fala algo, sem planejar, ou faz um movimento sem planejar, ou aquilo que nós chamamos de um tique, Não é o que a minha cabeça quer fazer, mas o meu corpo faz. Quando isso acontece, há uma desordem no corpo, Mas um corpo que está em ordem, o membro ele funciona a partir da informação que é passada da cabeça. A mente manda a informação e o corpo reage, o membro funciona. Então a nossa função, e veja que Paulo, quando ele levanta a discussão lá em 1 Coríntios capítulo 12, de alguns membros, que, olha, eu sou membro de menor expressão, aí ele disse, mas se todo mundo for cabeça, cadê a mão? Se todo mundo for mão, cadê o pé? Então a gente precisa da mão, precisa do pé, precisa da cabeça, precisa dos dedos, precisa dos olhos, da boca. Então não é você que define o seu lugar no corpo, ou a sua função no corpo. É Cristo quem define. Por isso que nós devemos estar onde o Senhor nos chamou para estar. Fala de vocação, de dom, de ministério. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas lembrem, nenhum membro deixa de ter função. Todos os membros têm função no corpo. Se você está no corpo, você tem uma função. E eu tenho certeza que não é apenas ficar sentado no banco da igreja ouvindo sermão. E depois voltar para casa. E depois voltar para a igreja. Depois voltar para casa. E também não se limita só a tocar, cantar, ensinar. Há tantos dons descritos na Escritura. Aconselhar, ser generoso. Tem tantos dons, e as listas de dons na Escritura não são exaustivas. Não são exaustivas. Então você tem uma função no corpo, e essa função não é definida nem por você mesmo, nem pela liderança da igreja. Mesmo que, de fato, a igreja, o Cristo use aqueles que ele levantou, como pastores, presbíteros, para guiar o rebanho e conduzir o rebanho nessa definição de funções e tarefas. Mas, em último lugar, é Cristo. Nós somos chamados apenas para identificar os dons e talentos e conduzir os membros do corpo para o cumprimento do seu trabalho. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Em terceiro lugar, Paulo diz, além de dizer, ele é a cabeça do corpo da igreja, o apóstolo Paulo diz no versículo 18, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o princípio, arché é a palavra do grego.
Ele é o primogênito, protótokos, a palavra no grego, de entre os mortos. Isso nos ensina, irmãos, que, como dissemos na introdução, Cristo é a esperança da igreja. Porque veja, o princípio, os filósofos gregos, os filósofos pré-socráticos, eles discutiam a questão do arché, que a ideia deles é um princípio, é um elemento físico que deu origem ao mundo e está presente em tudo. Então, alguns filósofos diziam, é a água esse elemento. Outros diziam, é o fogo. Outros diziam, é o vento, é o ar. Outro disse, é a matemática, é os princípios da matemática. Cada filósofo tinha uma ideia sobre o que era esse arché, esse elemento que está presente na natureza em tudo e é o elemento fundador, criador de tudo, é o que dá origem a todas as coisas. Cristo é o princípio, e veja que nós lemos aqui os versículos anteriores dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. O que isso quer dizer? Cristo não foi criado. A ideia de primogênito, né, a ideia do primeiro a nascer, né? Mas quando é aplicado a Cristo, não fala que Cristo ele é o primeiro a ser gerado, a criado. Porque ele não foi criado, ele não teve início, ele é eterno com o Pai. Isso está apontando justamente para a doutrina da supremacia de Cristo. Ele tem preeminência sobre toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o Verbo, a palavra de Deus, que cria. Então Paulo diz, ele é o primogênito da criação, mas ele também é o primogênito de entre os mortos. A criação, irmãos, então Deus criou, nós conhecemos a história, né, da Escritura. Deus criou, tudo muito bom, mas o pecado manchou a criação. Tornou a criação maldita. E então Deus prometeu redimir a criação, o homem e a criação. E Deus está fazendo isso. Paulo diz em Romanos que a terra geme e tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A criação será redimida na vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo. Então a nova criação, ela é iniciada na obra da cruz, principalmente na ressurreição, em que o Senhor Jesus Cristo inaugura a nova criação. Ele é o primeiro a ressuscitar, para nos dar esperança que nós, enquanto igreja do Senhor, também ressuscitaremos. É a esperança que nós temos, de que a morte não é o fim. Que embora possa vir uma perseguição sobre a igreja, e entrar alguém aqui perseguindo, né, o Estado perseguindo, decidir que vai matar cristãos. E alguém entra aqui e mata todo mundo. A nossa vida não terminou aqui. E a igreja não perdeu nada. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. E a nossa esperança é que nós ressuscitaremos também no último dia, para habitarmos com Ele eternamente. Primogênito de entre os mortos significa o primeiro que ressuscitou, para que tenhamos esperança de que nós também ressuscitaremos. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. Então é isso, dizer que Cristo é o primogênito entre os mortos significa dizer que Cristo inaugurou a nova criação através da sua ressurreição. Em nosso novo nascimento, na nossa conversão, nós somos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Veja, nova vida, nova criação, nova criatura. E também nós temos esperança de que nós seremos ressuscitados em sua volta, para vivermos com Ele eternamente na ressurreição de Cristo. Então, nessa ressurreição, irmãos, a igreja tem esperança da sua própria ressurreição para a vida no último dia.
Ele é o primogênito da criação e ele é o primogênito da recriação, da nova criação, que foi iniciada na sua ressurreição e que nós começamos a experimentar no nosso novo nascimento. Quando encontramos com o Senhor, morremos com Ele no batismo, como Paulo diz em Romanos 6, e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, para andarmos em novidade de vida. Somos nova criação. É isso que Paulo diz na carta aos Romanos. A ressurreição é esperança para a igreja, irmãos. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versos 17 e 20. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo afirma categoricamente, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Todos que dormiram, ou seja, morreram, na fé, crendo nele, têm a esperança que ressuscitarão no último dia. E nós também temos essa esperança. Para finalizarmos, irmãos, e esse ponto de fato nos conduz para o final do sermão. Paulo diz então, para em todas as coisas ter a primazia. Palavra que nos mostra a ideia de Cristo tendo o primeiro lugar, a preeminência. A igreja que entendeu que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, e que a sua obra inaugura uma nova criação, do qual nós, igreja, fazemos parte, e temos esperança de que o reino de Deus está sendo estabelecido por meio da sua igreja. Nós devemos afirmar e reafirmar a supremacia dele sobre todas as coisas, sobre a nossa vida como igreja, porque ele é o cabeça. Irmãos, uma afirmação bíblica, é claro que Cristo, como Filho eterno de Deus, possuía autoridade e glória juntamente com o Pai, antes da encarnação e antes da ressurreição. A Bíblia fala sobre isso, inclusive o próprio Cristo fala sobre isso. Cristo, como sendo o Filho eterno de Deus, tinha glória juntamente com o Pai e possuía autoridade juntamente com o Pai antes da encarnação. Mas após a encarnação, após a sua obra, ele exerce um domínio absoluto em favor, em benefício da sua igreja. Esse é o resultado da sua obra. Adentrou os céus como sumo sacerdote para interceder continuamente pela igreja. E é o que Paulo trabalha em Efésios capítulo 1, versos 17 a 23, que é uma oração de Paulo. E eu gostaria de ler as palavras, a oração de Paulo sendo a nossa oração nesse momento. A minha oração pela igreja. Efésios capítulo 1, versos 17 a 23, puderem colocar aí também para nós acompanharmos. Paulo ora e nós oramos, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da herança que nós temos enquanto santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E então ele deu a nós
o deu à igreja. Nós que somos o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que o Senhor nos ensine isso, para que nós saibamos disso, para que nós entendamos isso. À luz do que nós acabamos de estudar, irmãos, a nossa pergunta mais uma vez é: como está a nossa vida como igreja? Será que Cristo realmente tem a primazia em tudo? Ou será que sutilmente colocamos os nossos programas, as nossas tradições e as nossas preferências no centro? A supremacia de Cristo não é apenas, como dissemos já, um conceito teológico, mas é uma realidade que deve ser visível no nosso culto, na nossa comunhão e na nossa missão. Como igreja, nós acabamos de aprender, somos o corpo de Cristo. E somos chamados para viver e agir sob a direção daquele que é o cabeça. Se Cristo governa a igreja, nossas decisões, nossa adoração, nossas ações devem refletir a sua vontade. Ele nos une como um organismo vivo, onde cada membro serve com um propósito definido, para que o corpo cresça em santidade e maturidade. O apelo, então, que Paulo faz à igreja de Colossos é o que ecoa até nós hoje. E que ecoa também até nós hoje é que Cristo tenha o primeiro lugar em tudo. Que nós possamos sair daqui, irmãos, desafiados a revisar a nossa caminhada, tanto como indivíduos, quanto como igreja. Que Ele tenha primazia sobre as nossas tradições, sobre os nossos projetos, e acima de tudo, que Ele tenha primazia sobre nossos corações. Como cristãos reformados, a igreja reformada, a igreja protestante, nós afirmamos a supremacia de Cristo em nossas doutrinas. Mas será que nós vivemos essa verdade na prática? Então nós somos chamados a refletir. Cristo de fato é o cabeça da nossa igreja e de nossas vidas. Se sim, que isso seja visível na maneira como servimos, amamos e vivemos para a glória de Deus. E que o Espírito Santo, irmãos, nos capacite a honrar aquele que pela sua ressurreição nos deu vida e que será exaltado para todo sempre como Senhor e Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.